Olá! Hoje nós vamos conversar sobre as competências da narração de histórias e de que forma esta atividade é uma contribuição nas diferentes profissões. Eu sou Nivanda Maria, sou atriz especialista em narração de histórias. Sou criadora do curso O Poder das Histórias, um curso que vai ajudar você a se expressar melhor. Um curso que vai te ajudar a cativar o seu público, a compreender como as histórias podem ser uma excelente ferramenta na sua prática profissional. Durante o ano, eu abro várias turmas para esse curso. Se você estiver interessado em saber da nossa agenda, basta você se inscrever no nosso canal, O Poder das Histórias. Vamos lá? Vamos começar a nossa conversa definindo um pouco, então, o que é competência. A palavra competência está associada à qualidade de quem é capaz de apreciar e resolver determinado assunto ou realizar determinada tarefa. A competência profissional remete à ideia de capacidade, à soma de conhecimentos, de habilidades. Dessa forma, espera-se que o profissional dotado de competências encontre uma maior facilidade para se colocar no mercado de trabalho. Vamos falar sobre algumas competências exigidas no mercado de trabalho? Gente, com a elevada competitividade do mercado, não basta apenas dominar a parte técnica exigida para ocupar um determinado cargo numa empresa. Hoje, o mercado de trabalho tem novas exigências. Ele pede novas competências, que são chamadas de competências comportamentais. Elas são consideradas essenciais em muitas empresas. Vamos falar sobre algumas delas. Manter-se atualizado. É muito importante que você se mantenha atualizado, que você tenha motivação, interesse em buscar novos conhecimentos, em saber o que é que está acontecendo de novo na sua prática profissional, quais as descobertas, quais as inovações. É muito importante. Para a empresa, para o mercado de trabalho, isso é fundamental. Por quê? Porque além de ter um funcionário motivado, a empresa também fica segura sabendo que o produto que você vai entregar ao cliente é um produto melhor. Além de estar atualizado, é muito importante você se mostrar disponível. Essa disponibilidade, hoje, que é levantada na questão das competências comportamentais, é muito mais durante o seu expediente. É você estar ali disponível durante o seu horário de trabalho. É você estar atento ao que é necessário fazer. É você conseguir olhar no entorno e ver como você pode ser uma contribuição. É se alguém precisar de ajuda, você se colocar disponível. É nesse sentido. Um outro também aspecto importante é ser comprometido. Não adianta nada você ser um profissional, um expert, com excelentes habilidades técnicas, mas não ter nenhum compromisso, por exemplo, com relação a atrasos, a faltas, não cumprir prazos para entregar tarefas, enfim. É muito importante esse compromisso de estar presente, de estar fazendo a sua atividade. Agora, tem algumas competências que eu separei para a gente conversar, que são competências desenvolvidas na narração de histórias. Quando você estuda a narração de histórias, que não é simplesmente contar história para crianças, quando você estuda a narração de histórias, você vai desenvolver determinadas competências que são exigidas pelo mercado de trabalho, independente da sua prática profissional. Vamos lá? Saber ouvir. Escutar o que a outra pessoa diz e concordar com a cabeça não significa obrigatoriamente que você compreendeu o que ela disse, não é? Fala a verdade. Não significa que você fez uma escuta chamada de escuta ativa. Saber ouvir é fundamental numa narração de histórias. Mas como assim, Nivanda? Como saber ouvir? Para eu ouvir uma história? Não. Primeiramente, saber ouvir o meu público, saber ouvir o meu ouvinte. O que é que esse meu ouvinte está entendendo? Eu estou contando a história
e estou olhando e estou atenta o que é que esse meu ouvinte está percebendo, o que é que esse meu ouvinte está entendendo, o que é que esse meu ouvinte, o que é que ele espera, como é que eu posso identificar esse meu ouvinte para poder trazer uma história que possa ser uma contribuição para ele. E antes até de ouvir o meu ouvinte, eu tenho que ouvir a história. Isso mesmo, eu tenho que ouvir o que é que o autor quis trazer para mim. E isto é um exercício de saber ouvir, onde eu vou tentar buscar no meu silêncio o que é que as palavras daquela obra estão ecoando dentro de mim. Para isso, é preciso desenvolver a técnica de saber ouvir. Sim. Agora, gente, quando a gente fala em saber ouvir, a gente não pode isolar disso a importância da clareza da comunicação. Nos meus cursos, esse é um tema que eu trabalho intensamente. A importância da comunicação assertiva, da clareza da comunicação, de usar a palavra certa, a palavra que vai fazer sentido para você que está me ouvindo, a palavra que vai ecoar, que você vai compreender. Não adianta eu usar uma palavra que você não compreende. A palavra tem que fazer sentido para o meu ouvinte, não é? Então, para saber ouvir, é fundamental compreendermos também a importância da clareza da comunicação assertiva. Quanto mais clara for a comunicação, menos erros ocorrerão no trabalho a ser desenvolvido, não é? Vamos a mais uma. Saber compartilhar. Trabalho em equipe. Gente, num ambiente de trabalho, essa competência, ela merece destaque. Por quê? Porque é essencial você criar boas relações, não só com a sua equipe, mas com todos os funcionários, com a chefia, com o cliente, com outros fornecedores. Olha como é importante você saber compartilhar. Você saber que você é parte de uma equipe de trabalho. E isso na narração de histórias, o compartilhar é um fundamento básico da narração de histórias. Por quê? Se eu não souber compartilhar a história, os meus saberes, eu não exerço a função de narrador, não é? Eu vou guardar a história só para mim? Exatamente. O que é trabalho em equipe? Mas, Nivana, mas o que isso tem a ver com trabalho em equipe? Porque contar histórias é uma atividade grupal, não é uma atividade individual, ela é uma atividade coletiva. Sim, porque se eu não tiver o meu ouvinte, de nada adianta eu ser um narrador se eu não tenho um ouvinte para compartilhar a minha história. E conforme eu vou compartilhando a minha história, o que eu vou aprendendo ao narrar uma história? Que conforme eu vou compartilhando, isto é uma atividade dinâmica. É uma atividade que, se eu estou aberta à convivência com o meu ouvinte, eu vou ouvir dele as observações, eu vou sentir aquilo que ele está trazendo de insumo para a minha história, eu vou sentir aquilo que ele está trazendo de contribuição para a minha história. Que interessante, eu nunca imaginei que alguém fosse rir nesse momento da história. Nunca imaginei que essa passagem da história fosse assustar alguém. Se eu estou ali compartilhando, eu vou aproveitar essa emoção que esse meu ouvinte está me trazendo. Por isso que contar histórias é uma atividade coletiva. Por isso é fundamental saber compartilhar. E agora vem uma outra competência que eu digo que é meio que uma competência que é uma consequência disso que eu acabei de dizer, que é ser flexível. Claro, se eu me colocar numa posição de pedestal como narrador, dizendo que eu sou 100% certo, dificilmente você que está me ouvindo vai se envolver com o que eu estou te falando. Não é verdade? Porque eu já me coloquei numa posição distante, eu já me coloquei ausente de relação com você. Portanto, ser flexível significa estar presente, significa estar disponível, significa que tudo isso
essa flexibilidade, estar disponível, saber ouvir, abertura ao novo, tudo isso está ligado à atividade do narrador. Por quê? Porque eu não vou ter sempre o mesmo público, eu não vou ter sempre o mesmo ouvinte. Se eu não desenvolvo essa competência da flexibilidade, eu não vou conseguir descobrir as possibilidades que a história me propõe. Eu não vou conseguir descobrir que, ao ser interrompido por alguém quando eu estou contando uma determinada história, isso pode ser uma contribuição. Eu não vou conseguir retomar a história se eu me coloco na rigidez de que tudo tem que ser do meu jeito. Olha quanta coisa, olha quanto aprendizado, quanta contribuição. Existe um conceito que diz: o narrador é que está com as mãos no timão do barco, ele que dirige o barco. Mas se o público não soprar as velas, o barco não sai do lugar. E a viagem da narrativa não acontece. Portanto, sem flexibilidade, não há interação. Não havendo interação, não há atividade coletiva. Não havendo atividade coletiva, não se narra uma história. E isso, no ambiente de empresa, como é que ele funciona? Se eu não estou flexível a aprender, que desenvolvimento eu vou ter na minha prática profissional? Pensa nisso. Vamos para mais uma? Ter uma boa gestão do tempo. Não é fácil, né, gente? Todo mundo sabe que não é fácil, mas é essencial saber gerenciar o número de atividades no seu dia de trabalho, não é? O que é que eu vou fazer agora? Como que eu vou me organizar? Como que eu vou planejar a minha agenda? E o que isso a gente tem? O que isso tem a ver com narração de histórias? Em narração de histórias, o tempo é fundamental. Por quê? Porque o tempo está ligado ao ritmo. O ritmo está ligado à forma como eu apresento um tema. O ritmo está ligado a como eu vou trazer o público para a minha história. O ritmo está ligado a como que eu vou abordar uma coisa de uma forma natural. Tudo isso eu vou aprendendo, eu vou estudando, eu tenho técnicas para que eu possa desenvolver habilidades. A habilidade de apresentar um determinado tema. Então, o ritmo é fundamental porque é muito chato quando você ouve uma história que é contada daquele jeito, onde vai te dando um sono, aquela pessoa falando, aquela lentidão. Ai, meu Deus, isso não acaba nunca. Assim como também é muito difícil quando você vai contar uma história e, de repente, você esquece do público, né? O público não está conseguindo entender aquilo que você está dizendo, e você está contando aquela história, e, de repente, olha, gente, ele foi, ele virou, ele foi para a direita, ele foi para a esquerda, ele correu, e, de repente, sabe o que aconteceu? Ai, aquilo que ele não esperava estava ali na frente dele. Ninguém entendeu nada, né, gente? Fala sério. Então, por isso mesmo é que é fundamental a consciência do tempo. Para isso, eu preciso de um planejamento. E o planejamento eu consigo estudando um texto. O planejamento eu consigo desenvolvendo esta habilidade de administrar o tempo na minha vida, administrando o tempo de uma história. É muito interessante que eu aprendo, falando melhor, eu aprendo a gerenciar o tempo a partir da vivência do momento presente, de estar presente, inteiro naquilo que eu estiver fazendo. Isso é um outro componente muito importante. Se eu estiver desenvolvendo uma atividade, pensando no que eu ainda tenho para fazer, eu vou estar muito mais lento para desenvolver essa minha atividade, porque eu estou pensando no que eu tenho para fazer. Eu não estou olhando para a minha atividade. Eu não estou prestando atenção, não estou presente naquele momento. Eu não estou presente naquilo que eu tenho para fazer. E isso é uma coisa que a gente trabalha e muito na narração de histórias. Saber se comunicar de maneira clara e objetiva é fundamental. Saber se comunicar. Como eu já disse, eu repito, em narração de histórias é fundamental que a gente trabalhe a boa palavra. Fazendo uma metáfora, o que é a boa palavra? É a palavra certa. É aquela chave que vai abrir exatamente aquela fechadura. É aquela palavra que vai exatamente chegar nos ouvidos do meu ouvinte, ele vai fazer.
é aquilo que vai tocar quem estiver me ouvindo, aquilo que vai fazer sentido. Somente quando algo faz sentido é que eu dou atenção àquilo. Então, somente quando algo faz sentido é que o meu ouvinte vai prestar atenção no que eu estou falando. A gente só dá atenção para aquilo que a gente entende, não é? Existem estudos onde a gente sabe que o conhecimento, por exemplo, ele se constrói a partir da clareza, da informação, porque eu tenho que entender o que é aquilo, e aquilo tem que ter serventia para mim. Eu tenho que saber como eu posso usar aquela informação, né? Então, partindo desse princípio, numa narração de histórias, num curso, numa atividade, é fundamental desenvolver a comunicação assertiva. É fundamental trabalhar a palavra certa. Qual palavra eu devo usar? Com quem eu estou conversando? Quem é esse meu ouvinte? Será que ele entende isso que eu estou querendo colocar? E isso você vai desenvolvendo essa habilidade da comunicação clara e assertiva, que vai te ajudar muito na relação profissional, vai te ajudar muito na relação com os alunos, vai te ajudar muito na compreensão e encaminhamento, na solução de problemas. Mais um. Apresentar as ideias com criatividade. Saber vender o seu produto. A gente exercita e muito na narração de histórias. A gente exercita e muito ao estudar um texto. A gente exercita e muito ao pensar de que forma eu vou apresentar para você aquela minha ideia. De que forma eu vou apresentar para você toda essa situação fantástica que eu estou imaginando. E eu começo a criar. Mas aí tem uma coisa importante, que é a criação, ela é um exercício. Você vai sendo estimulado ao ler uma história, de que forma que eu posso contar isso? Que objeto eu posso usar? Como que eu posso tornar esse texto atraente? E na minha vida? Como que eu posso tornar este produto mais vendável? Existe um episódio bem interessante chamado A História dos Objetos, que é sobre um grupo de estudantes nos Estados Unidos que queriam vender determinados objetos porque eles precisavam conseguir um dinheiro. E aí eles fizeram uma lista dos objetos e colocaram na internet para que esses objetos fossem vendidos. Divulgaram nas redes sociais e tal, e conseguiram $125 pela venda dos objetos. O que eles conseguiram, que as pessoas ofereceram, né? Aí eles pensaram, não é possível, a gente precisa de muito mais do que isso. E alguém teve a brilhante ideia de dizer, peraí, cada objeto tem uma história. E se a gente contasse a história desse relógio cuco? E se a gente contasse a história desse bule? E se a gente contasse a história dessa mesa, dessa cadeira? Quantas histórias a gente já não viveu com esses objetos? E assim eles fizeram. Começaram, então, a postar nas redes sociais os objetos e as histórias de cada um deles. Ganharam mais de $3.000. A criatividade é uma coisa que a gente trabalha muito na narração de histórias através de exercícios práticos mesmo. Exercícios de improvisação, a gente trabalha com exercícios de prontidão, de criação de texto, de criação literária. Então, tudo isso é trabalhado na narração de histórias e tudo isso vai trazer em você o desabrochar do seu potencial criativo. E uma última competência que eu quero falar é sobre a boa convivência. Ser uma pessoa mais leve. Hoje em dia se usa muito esse termo, né? Uma pessoa tóxica. Uma pessoa tóxica é uma pessoa pesada que deixa o ambiente tóxico, onde você não consegue respirar direito. O que seria ser uma pessoa leve? Aquela pessoa que é uma contribuição para uma boa convivência da equipe, uma boa convivência do ambiente de trabalho. Uma pessoa de bom humor. É uma pessoa que está realizada, uma pessoa que está motivada. Ai, mas você pensa que isso é fácil? Eu vou dizer,
Quando você trabalha a narração de histórias, é bem mais fácil. Sabe por quê? Porque você vai se descobrir um ser criador. Exatamente. Você vai refletir sobre a sua vida, você vai refletir sobre a sua prática profissional, vai refletir de que forma você pode melhorar a sua atividade profissional através do lúdico, através do brincar, através da literatura. Olha que delícia! Com esta coisa mais leve, o quanto se torna muito mais gostoso, o quanto você se torna uma pessoa mais gostosa, o quanto você se torna um companheiro de trabalho mais legal. Pensa nisso. Essas são algumas das competências da narração de histórias que eu queria apresentar para vocês. Quer saber mais sobre isso? Se inscreve no meu canal, O Poder das Histórias. Lá você tem um vasto conteúdo, tem lives, tem vídeos falando sobre a importância da narração de histórias nas diversas profissões, nas diversas atividades profissionais. E com certeza vai ser uma contribuição para você, independente da sua área profissional, vai ser uma contribuição para você, educador, vai ser uma contribuição para você que é um amante de histórias. Vou te dar uma última dica. Aproveita, compartilha esse vídeo. Quem sabe não tem alguém que está precisando ouvir essas informações? Alguém que precisa saber desses saberes. Compartilha. Até já.